Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre escolas literárias brasileiras e o desafio desse vídeo é tentar deixar ele com menos de 15 minutos. Então eu não vou perder tempo, quem está me acompanhando já sabe, quem não me conhece, eu sou a Prof. Kátia e bora para esse assunto que é um assunto super importante que vocês têm que saber para a escola, para concurso, para os vestibulares, para a vida. Vamos lá falar de escolas literárias brasileiras? Bom, gente, eu vou começar falando sobre o quinhentismo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo separado para cada escola literária brasileira. Hoje é um resumão, tá? Então, o quinhentismo, ele é uma escola literária problemática, porque tem estudiosos que não colocam o quinhentismo na linha das escolas literárias. O que são as escolas literárias? As escolas literárias são períodos literários em que a gente tem textos que exprimem certo momento da sociedade brasileira, tá? Então, claro, os textos influenciados por correntes artísticas literárias estrangeiras, né? Muitas vezes. Bom, mas o quinhentismo, vamos considerar que ele é a nossa primeira escola literária. Começa em 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil. E ele está dentro da chamada Era Colonial. Depois vocês vão ver que vai mudar de Era Colonial para Era Nacional, tá? Características do quinhentismo: religião e informação. Dois nomes importantes. Na religião, Padre Anchieta, na informação, Pero Vaz de Caminha. O quinhentismo, gente, ele acontece no momento em que lá na Europa eles já estão vivendo a Contra-Reforma. Então lá na Europa já está acontecendo o Barroco, tá? Mas aqui a gente está no quinhentismo ainda. Então textos religiosos com Padre Anchieta, o catequizador, né? Dos povos brasileiros, os povos autóctones, os povos originários. Então ele veio catequizar os indígenas, né? E a parte da informação fica a cargo do nome mais famoso, que é o Pero Vaz de Caminha. Vocês devem lembrar que ele escreveu a famosa Carta do Descobrimento ou do Achamento, né? Relatando o que eles encontraram aqui no Brasil em 1500 para o rei lá de Portugal. Barroco. O Barroco se estende de 1601 a 1768. Notem que a cada escola literária tem uma imagem. A primeira imagem é de um pintor romântico que retratou a primeira missa no Brasil, que é o Victor Meirelles, tá? Então esse quadro aqui, embora ele fale do quinhentismo, ele vai ser pintado muito tempo depois, lá no século XIX. Aqui a gente tem então o Barroco, né, como eu falei, que inicia em 1601 e termina em 1768. E ele, gente, é caracterizado por uma dualidade entre fé e razão. A imagem que eu trouxe é uma imagem que eu amo, de um artista maravilhoso, que é o Michelangelo Caravaggio, italiano, que vai trabalhar essa questão do Barroco na pintura. Ali a gente vê os contrastes de cores, claro e escuro, que representa essa angústia do Barroco, né? O homem do Barroco é um cara dividido entre a fé e a razão. O Barroco acontece depois do Renascimento, então é uma bagunça na cabeça das pessoas, tá? Nomes importantes. Na fé, a gente tem outro padre, o padre Antônio Vieira. Lá no quinhentismo a gente teve o Anchieta, né? Agora aqui a gente tem o padre Antônio Vieira, com os famosos sermões do Antônio Vieira. E a razão através do Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, aquele que criticava tudo e todos lá na Bahia, tá? Então esse é o Barroco. Em seguida a gente tem o Arcadismo. O Arcadismo, ele começa em 1768 e termina em 1836. Antes de continuar, um recadinho, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e comentar qual texto você quer ver aqui no canal que eu analiso, tá? A imagem, gente, eu esqueci o nome do artista, tá? Mas ela é um artista europeu
e ele vai retratar exatamente assim os temas do arcadismo. Arcadismo vem de Árcade, tá? Que é uma região da antiguidade. E as características do arcadismo, duas importantíssimas, é o bucolismo e o pastoralismo. E os representantes são os poetas árcades. Vocês lembram da Inconfidência Mineira? Os poetas que faziam parte dessa estética literária participaram do movimento de independência de Minas Gerais. Então são conhecidos como poetas árcades. Dois deles eu trouxe aqui, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, famoso por suas liras de Marília e Dirceu. Né? Então o bucolismo, o arcadismo vai querer assim retomar uma ideia, né, da antiguidade, e também tem a questão assim da fuga da cidade para o interior. Então a gente vai ter os pastores, as ninfas, as divas, as ovelhinhas. Então o pastoralismo tem a ver com essa região bucólica que eles escolhem, no caso, entre aspas, para viver, porque eles vivem na cidade, né? E o pastoralismo também. Todos os artistas, escritores dessa época se dizem pastores. Então, eles evidenciam em seus textos essa questão da vida pastoril, tá? Depois a gente tem o romantismo, é uma das escolas literárias mais importantes do Brasil. Vai de 1836 a 1881. Aqui a gente já tem uma quebra, que começa a chamada Era Nacional da Literatura Brasileira. E o quadro que vocês estão vendo é famosíssimo, do Pedro Américo, é o Grito do Ipiranga, né? A Proclamação da Independência do Brasil. Então, gente, depois, claro, eu falei, né? Vou fazer vídeos separados para cada escola literária, que daí eu explico melhor, assim, todas as questões, mas aqui é mais um resumão. Bom, características mais importantes do romantismo: a idealização e o nacionalismo. E autores importantes: o Gonçalves Dias, o Castro Alves e o José de Alencar. Esses três nomes encabeçam as três gerações do romantismo brasileiro, tá? O Gonçalves Dias com a primeira fase nacionalista, o José de Alencar com a fase indianista e o Castro Alves com a fase abolicionista. Cada um vai escrever textos de uma certa maneira, tá? Idealização de um passado brasileiro e nacionalismo muito latente, como vocês podem ver no quadro do Pedro Américo. Isso vai ser transportado para a literatura também. Naturalismo e naturalismo, realismo e naturalismo. Duas escolas no mesmo período, de 1881 a 1893. Eu trouxe aqui um quadro muito famoso, que é o Picador de Fumo, tá? Do Almeida Júnior. Esse quadro representa as características realistas do período, tá, gente? E aí a gente tem o quê? Tem duas faces. O realismo mostrando a realidade, fazendo críticas à sociedade. O maior representante do realismo é o Machado de Assis. E o determinismo. O determinismo é uma corrente literária, artística, que vai trazer questões científicas para dentro dos textos, tá? Então, as literaturas escritas a partir do determinismo vão dizer que as pessoas são determinadas a viverem em certo local ou passarem por certas situações. Elas são determinadas, por mais que elas façam, elas não conseguem sair daquela situação, tá? O Aloysio de Azevedo é o maior representante do determinismo. Não é que é o maior, mas é o mais conhecido, tá? Lembrem do livro Cortiço. O livro Cortiço, ele mistura o realismo com o naturalismo. Parnasianismo. Parnasianismo, gente, é primo do arcadismo, tá? Ele começa em 1882 e vai até 1922. Vocês viram que tá embolando, né? As escolas literárias. Aqui a gente tem uma imagem também de um artista europeu que retrata o Parnaso, que também é uma localidade da antiguidade. Lembra do arcadismo, né? Então eles são primos, o arcadismo e o parnasianismo. Quais são as características principais? O culto à forma e a objetividade, sem sentimentalismos. Eles são contra o romantismo, tá? Os principais nomes desse período são Olavo Bilac e o Alberto de Oliveira. O Olavo Bilac vai ser criticado na Semana de Arte Moderna.
Depois a gente tem o simbolismo, juntamente aí nesse período, em 1893 até 1922. Para o simbolismo, eu trouxe o quadro Noite Estrelada do Van Gogh, porque ele representa muito essa questão da subjetividade. A subjetividade da tela do Van Gogh pode ser percebida nos textos do principal nome do simbolismo, que é o Cruz e Souza, tá? E a gente tem também a questão da musicalidade. E aí Alfonso de Guimarães é um expoente importante. Depois a gente tem o pré-modernismo, que assim como o quinhentismo, é uma escola literária que está voando ali, tá? O pré-modernismo é uma fase de transição. Muitos estudiosos, inclusive, nem colocam o pré-modernismo como escola literária, tá? Começa em 1902 com Canaã, do Graça Aranha, termina em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Aqui, gente, eu tenho a foto de Canudos, da revolta lá de Canudos. Por quê? Porque a revolta de Canudos foi que deu origem a um grande texto do pré-modernismo, que é Os Sertões, que foi escrito por Euclides da Cunha. Então, o pré-modernismo, além de ser essa fase de transição, ele também faz muitas críticas sociais ao período. A gente tem o Lima Barreto também, que é meu autor preferido nesse período, e o Monteiro Lobato também, dentro do pré-modernismo. Depois a gente tem o modernismo. Modernismo vai de 1922, inicia com a Semana de Arte Moderna, e vai até 1960, quando começa a chamada literatura contemporânea. O quadro que eu trouxe é o Abaporu, da Tarsila do Amaral, que é o maior ícone do modernismo brasileiro, né? O modernismo ele vai romper com o passado, então ele é contra as escolas literárias anteriores. Entre aspas, né? Porque tem algumas coisas que eles até se apropriam. Vou explicar melhor isso em um vídeo maior sobre o modernismo, tá? Mas o que você tem que saber aqui para o resumo é que ele rompe com o passado. E ele vai trabalhar a questão da cultura e da linguagem brasileira. E vai se apropriar das influências europeias e vai assimilar e vai transformar essas influências em uma arte totalmente brasileira, tá? Essa era a busca deles. E aí nomes, né? A gente tem o Mário de Andrade, Manuel Bandeira e o Oswald de Andrade despontando aí no modernismo. Por último, mas não menos importante, a literatura contemporânea, que inicia em 1960 e vai até hoje. Na imagem tem uma pintura do Eduardo Cobra, que retratou um grande poeta gaúcho, que é o Mário Quintana. Tá? Então, o Mário Quintana faz parte da literatura contemporânea. A literatura contemporânea ela é diversa, ela traz muitos temas urbanos, as questões sociais, as questões existenciais. Ela é uma mistura de tudo que já foi escrito no Brasil, tá? É a literatura que a gente vive hoje, tá? Bom, desafio cumprido, menos de 15 minutos para esse vídeo, obrigada a todo mundo, é só um resumo. Em breve eu vou fazer vídeos esmiuçando cada escola literária para vocês estudarem. E vou parando por aqui e agradeço todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. Quem estiver precisando de ajuda com a literatura para o vestibular ou estiver precisando de ajuda com a redação, me chama lá no meu Instagram, que é o @profkatia, que a gente conversa. Tchau, tchau e até a próxima.